E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Tavares e está começando mais um Papo de Especialista. Hoje a conversa é com Moisés Mendes, jornalista e autor do livro Todos Querem Ser Mujica. Nesse papo ele vem trazer pra gente a importância da arte de escrever com propósito. Na arquitetura, eu acho que é um sonho de guri que muitos têm, né? Que tem uma época tu queria ser arquiteto, porque tinha todo um glamour, né? E eu faço jornalismo a partir de um jornal que eu fazia em casa, em papel almaço, que a maioria não sabe mais o que é, que era um papel de prova de colégio, com pauta, né? Eu escrevia a máquina de escrever, datilografava naquele jornal e fazia um jornal caseiro. Foi assim que eu me envolvi com o jornalismo, sempre lendo muito, que a minha família consumia muita leitura, muito livro, muito jornal, muita revista. Então eu me criei numa família que lia muito. Então assim que eu me dediquei à leitura e a fazer jornalismo. Tá, eu trabalhei em 10 veículos aqui no Rio Grande do Sul. Né? Trabalhei na Caldas Júnior, trabalhei na Zero Hora, trabalhei no jornal Interior da FECOTRI, que era um jornal que era dedicado ao agro, que foi importante. Trabalhei no jornal da Cotrijuí, em Juí. Né? Então eu fiz muita coisa de jornalismo em veículos muito diferentes, até ser, no final da minha passagem pela Zero Hora, nos últimos, vamos dizer, 8 anos, 10 anos, eu ser editor especial e colunista do jornal, que foi assim a grande experiência da minha vida, né, de Faz Tudo. Então eu fui um cara que eu consegui ser editor, repórter, colunista, eu fui editorialista da Zero Hora. Então eu me dediquei a várias coisas ao mesmo tempo. Eu tinha um privilégio de fazer o que poucos faziam dentro da redação por tempo de serviço, vamos dizer assim. Eu fui um cara que conquistei com tempo de casa o direito de fazer tudo isso aí. Eu tive essa condição de poder fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que hoje eu acho que é raro no jornalismo, eu pude ver uma redação, e mesmo de fora da redação, com várias possibilidades de abordagem. Então, quando eu decido que eu vou investir numa carreira de colunismo, por exemplo, que é a oportunidade que a Zero Hora me dá, eu decido que eu vou ser um jornalista de opinião, e com opiniões quase radicais, quase sempre colocadas à esquerda, uma abordagem à esquerda. Tanto que isso é que me consome, vamos dizer assim, internamente dentro da própria Zero Hora, que eu passo a ser combatido pelo leitor médio conservador do jornal, e em 2016 eu decido sair da Zero Hora. Né? Diz assim, mas é assim que funciona? Naquela situação foi assim que funcionou. Então tem um momento que tu tem que decidir, vou embora. E foi o que eu fiz. E eu hoje estou fazendo jornalismo à esquerda em todos esses veículos. Escrevo por Extra Classe, escrevo por DCM, escrevo por 247, escrevo no meu blog, eu tenho o blog do Moisés Mendes. Então eu me dedico a coisas que me permitem fazer o que eu, como empregado, com vínculo com uma empresa, de alguma forma fazia com grandes limitações. Então hoje eu faço com liberdade total, porque eu não tenho ninguém me dizendo o que eu devo fazer. A verdade é o que o jornalismo busca desde Gutenberg. Dizer, bueno, mas a verdade não está em toda parte. Não é em toda atividade que busca a verdade. O jornalista é o cara que mais busca a verdade, mesmo que ela seja uma coisa subjetiva ou aparentemente abstrata. O jornalista quer buscar a verdade, e o colunismo, o jornalismo de opinião, é parte dessa busca da verdade. Agora, por exemplo, morreu o Papa. Eu tenho que me posicionar em relação ao que significa esse fato. E para mim, significa uma das coisas mais importantes do século XXI, desse começo de século. A morte de uma figura que vai marcar, sim, o combate ao fascismo. Vamos dizer, mas como o Papa representa tudo isso? Sim, a memória do Papa,
o que ela significa para todos nós e o que nós vamos fazer dessa memória, de resgate, de preservação dessa memória, vai ser um dos maiores instrumentos de combate ao fascismo, com toda certeza. E eu quero contribuir para que isso aconteça, que a memória do Papa Francisco seja uma arma contra o fascismo mundial. Nós temos hoje uma construção recente de mídias alternativas com produção de conteúdo que não tem no Brasil ainda equivalência ao que tem, por exemplo, na Argentina e no Uruguai. Na Argentina, tu tem um jornal, Página 12, que tem quase 40 anos, que compete com os grandes veículos da Argentina, La Nación e o Clarín, que são os veículos hegemônicos do país. Ele compete quase de igual para igual. Tu tem na Argentina a TV C5M, da esquerda, que compete com as grandes televisões, os grupos de televisão do país. Então, o Brasil não tem ainda nada equivalente. É importante que isso se dê de forma pulverizada, é importante. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, né? Mas é importante também que se construa no Brasil uma mídia de massa que possa competir com a grande mídia que vem aí do jornalismo e do entretenimento analógico, até hoje. Então nós vamos ter que lutar, não vai ser a minha geração, vai ser a geração de vocês, dos jovens, que vai lutar para a construção de uma mídia alternativa de massa. Mas ainda existe isso? Vai ter que continuar existindo. Uma mídia de massa que tenha a possibilidade de competir em audiência, com poder econômico também, com os grandes grupos que estão aí hegemônicos até hoje, os mesmos sempre. A grande mídia, ela está numa transição traumática para alguma coisa que, partindo do exemplo da Globo, por exemplo, eles não sabem o que fazem, o que a Globo quer da vida, por exemplo. Está em crise no entretenimento, se faz um jornalismo precário, se a grande mídia dos jornalões pega Globo, Folha, Estadão, faz um jornalismo ruim hoje. Isso não é conversa de velho, né? O jornalismo, tu pega pós-golpe, por exemplo, golpe contra Dilma, 2016, prisão do Lula, de 2018, se eu perguntar para vocês qual é o grande fato, a grande pauta produzida pelo jornalismo das corporações, vocês não vão saber me dizer. Pode até parar para pensar e pesquisar e vai encontrar alguma coisa, mas se eu perguntar agora aqui, o que é que o jornalismo produziu nos últimos 10 anos de relevante para a compreensão do que é essa imprensa hoje, não tem exemplo nenhum. Isso é ruim. E essa mídia foi decisiva para resgate da democracia depois da ditadura de 64. Essa mídia que ajudou a resgatar a democracia e preservar a democracia até hoje, ela é, de alguma forma, conspiradora contra essa própria democracia e incapaz de produzir pautas relevantes que contribuam para que essa democracia sobreviva. É muito estranho que a mídia que participou, que teve relevância no resgate da democracia, não tenha relevância hoje e, ao contrário, conspire contra essa democracia. É ruim isso, né? E que os jovens, vocês, possam participar de esforços no sentido de fazer o que a grande mídia não está fazendo. É isso que tem que acontecer. Essa mídia alternativa, que pode chamar de alternativa, ou independente, ou progressista, ela vai ter que substituir em algum momento essa grande mídia que não dá conta das grandes pautas que estão aí. Tu tem um déficit de jornalismo nas corporações hoje. Eu acho que o jornalismo, ele tem essa ambição também de tentar ser perene, né? Diz assim, bom, mas como? Agora cada vez mais. O jornalismo antes analógico, ele ficava impresso, no caso do jornal impresso,
num papel que poderia ou não desaparecer. Eu sei de vários arquivos de jornais históricos que desapareceram, né? Por quê? Porque a preservação foi precária, porque os insetos consumiram com aquele arquivo, né? E hoje tu tem essa ideia de perenidade que a internet te dá. Porque os arquivos estão ali, mesmo que alguém queira eliminar, eles vão ficar em alguma cópia em algum lugar. Então o jornalismo tem também essa pretensão, essa ambição de ser uma coisa perene. Eu acho que a contribuição do jornalista é também pela memória, que para mim é a palavra do ano. Palavra de 2025 é memória, que é dedicação à preservação de tudo que aconteceu para que muitas coisas não se repitam. Gostou desse conteúdo? Então siga o Marketing nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação.